together at the table of brotherhood. I have a dream. Olá pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui neste canal, na Curva de Juros. Muito obrigado pelos likes, os comentários, tenho visto bastante, tenho recebido muitos comentários aqui no site, muito obrigado, feedbacks positivos no Instagram, @na Curva de Juros, valeu, muito obrigado. Hoje a gente vai falar aqui sobre o cenário econômico, vamos falar sobre algumas perspectivas e eu vou pontuar algumas coisas interessantes que eu observei em algumas ações, Petrobras, Vale, em bancos também, né, o Itaú, o próprio Bradesco, do dia 5 de maio até o dia de hoje, tá? E vou apontar quatro pontos aqui relevantes no final do vídeo que eu acho que você poderia também, né, ter se antecipado. É claro que para você que é investidor de longo prazo, você vai falar, não, sou mais buy and hold mesmo, e você deixou ali, você tem a sua métrica, né, para você acompanhar suas operações, ok, tudo certo. Mas para quem faz operações no curto prazo, um próprio swing trade ali, um position, ou seja, tinha muitas oportunidades, tanto aí na renda variável como na renda fixa. Beleza? Então uma das coisas que a gente tem que pontuar aqui é que a gente estava no cenário de perspectiva de aumento da inflação americana. Não perspectiva, a inflação americana, os títulos Treasury Notes, são os títulos de 10 anos, referência para o mercado americano, estava o quê? Em ascensão. Então o que acontecia? Tinha uma versão mercado, né? Uma versão global, e aí quando você tem um aumento da inflação americana, né, dos títulos, você tem uma migração natural de mercados, né, emergentes, mercados de risco. Para que eu vou, se eu tenho uma inflação de 8%, né, o nosso PCA aqui acumulado, eu tenho mais o risco país, ou seja, eu tenho um risco político, tem várias variáveis, né? Então por que eu vou, ou várias variáveis, tem variáveis aí que vão impactar aqui, né? Eu vou colocar o meu capital em risco, então por que eu vou deixar, né, o dinheiro aqui? Eu vou tirar e vou colocar no Tesouro Americano. Então esse era o cenário, ok? E aqui, reforma tributária, né? Então tinha algumas coisas aqui e também algumas perspectivas da taxa Selic, né? Do aumento da taxa Selic, principalmente o aumento depois de um período aí, né, de juros estrutural baixo, que também não iria se sustentar por muito tempo. Faz sentido? 2%, você tem uma Selic de 2%, se você tem ali um título, né, do Tesouro Americano ali, né, pagando um pouquinho mais que 2%, para esse cenário que a gente tem aqui de risco de aversão global, não faz sentido nenhum, não é mesmo? Então, e até mesmo por causa da nossa inflação, que estava acumulado, como eu falei, mais de 8%. Então não fazia sentido que o ganho real aqui é negativo, mas ainda você tirando o risco país, que também é uma outra métrica, um outro indicador importante para ser avaliado, quando você vai colocar ali o seu capital, vai fazer um investimento, você vai avaliar o custo de oportunidade, e aí que o custo de oportunidade está cada vez mais baixo, e também a questão aí do cenário político, né, dessa versão aqui que acaba impactando aqui diretamente a bolsa. Mas então o que aconteceu aqui no índice Ibovespa? Já estou aqui no gráfico do índice Ibovespa. A gente tem aqui mais de 70 ações no índice, e aí temos algumas ações, como nós já sabemos, que tem uma concentração muito grande do índice. Na verdade, nem todas as pessoas que assistem aqui o canal sabem. Então você tem Vale, Petrobras, você tem a Petrobras ON e a PN, né? As duas têm uma concentração grande, é a mesma empresa, mas as ações ordinárias e a preferencial, elas têm a sua contribuição aí nessa concentração. Como eu falei, Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Ambev, então você tem várias empresas que você tem que ficar de olho, né? Então, tirando, né, a gente voltando aqui para o nosso cenário doméstico interno, com essa perspectiva do aumento da Selic, você tem alguns setores da economia aí que são melhores beneficiados, os casos dos bancos. E aí você tem também a questão das commodities, petróleo, o caso aqui também do minério de ferro, que também o mercado já falava nisso no início de 2021. E também as perspectivas dos economistas com a retomada econômica, né? Pós-pandemia, a gente ainda está na pandemia, né? Mas quando a gente olha para os Estados Unidos, olha para outros mercados, diminuiu o número de casos, né, de mortalidade. Então, pessoal, quando a gente vislumbra, né, um cenário, o cenário estava positivo. Então, quando a gente olha aqui para dentro, a gente vê um cenário altista, né, um movimento positivo, né, de perspectiva, né, do Ibovespa aí, né, no caso de uma subida, justamente os economistas começaram nas próprias corretoras rever suas perspectivas e começaram a colocar a bolsa para 135 mil pontos, né, 138, 140, enfim, 145 mil pontos. Então existe já esse cenário favorável para esse movimento altista, e foi o que aconteceu. De maio para cá subiu 11%, bateu na máxima
de 130 a 190 pontos, beleza? Então o que aconteceu do dia 5 de maio, que foi esse período aqui, o que esses 11% refletiu nessas ações, no Bradesco, no Itaú, na Petrobras e na Vale. Lembrando que essas ações, elas puxaram o índice, não foram as outras ações, né? As outras ações, algumas pontualmente subiram também, mas essas ações aqui, como eu falei, pela concentração que possui no índice, deu uma puxada para cima. Então vamos ver o que aconteceu com os bancos. Então vamos lá, o Bradesco aqui, nesse período, eu coloquei aqui, deixa eu até... Ok, beleza. Nesse período ele subiu 25%, tá? O Itaú, no mesmo período, ele subiu a mesma coisa, ele subiu 29%, subiu um pouquinho mais, uma preferência um pouco mais pelo Itaú. E aí tem outras métricas fundamentalistas. Embora também gosto bastante do Bradesco, mas o mercado no mesmo período subiu aqui 29% aqui o Itaú. E aí depois a gente vai falar disso aqui, tá, pessoal? Dessa correção aqui de 13% e da correção aqui também do Bradesco, que é uma correção saudável. E aí deixa eu mostrar os outros aqui indicadores, as outras ações, agora as commodities, para depois a gente fazer um fechamento lá no final. Fechamento no final não ficou bom, mas vamos lá. Então quando eu entro aqui para a Petrobras, o que eu vejo na Petrobras? A mesma coisa. O preço do barril do petróleo, do tipo Brent, que é a nossa referência aqui, e aí você fala, Léo, qual que é a diferença do Brent para o WTI? Um petróleo mais leve, um petróleo mais pesado, um negociado na Bolsa de Londres, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, quando a gente entra aqui, o petróleo do Brent, né, como eu falei, que é o tipo referência Petrobras aqui, ele toca a máxima de 2 anos, matéria de junho agora, desde o valor de 2018, né? Ou seja, o maior valor desde 2018. E aí, quando a gente vai ver o que aconteceu, esse rally que aconteceu, né, foi meio as fortes demandas aqui de combustíveis, economias acidentais, e que as perspectivas também de um retorno dos barris do Irã, né, ao mercado diminuindo, no caso aqui, nessa matéria que está, o cara colocou aqui, ó, mercado diminuindo após o secretário dos Estados Unidos ter afirmado que é improvável que sanções contra o país sejam retiradas. Então, por causa de sanções, então estava falando aqui que em relação a 2018, né, o petróleo aqui do tipo Brent tocou a máxima, né? E aí quando a gente vem aqui no preço do petróleo do Brent futuro, né? Ou seja, as perspectivas do preço futuro do barril do petróleo, quando eu pego aqui em relação à data de hoje, o que eu vejo aqui? 7,47 de alta do dia 28 de maio, e aí eu posso vir aqui, ó, mudar aqui 1º de 2021, certo? E vamos aplicar aqui. Tem que pôr isso aqui. Então vamos colocar lá. Bom, aplicar. Então foram de 10%, 10,96. Então é legal porque o preço do barril, ele também saiu desse período que a gente está avaliando aqui, de 67, 66 para 74, né? A máxima aqui de 75,48. Então, quando a gente vem aqui também para a gente entender o que é o petróleo do tipo Brent, já deixei aqui já, até mesmo para a gente trocar algumas ideias, é um petróleo, como eu falei, mais leve, negociado na Bolsa de Londres, ele é produzido no Mar do Norte da Europa e na Ásia, né? Já o WTI, que é o West Texas aqui, é um tipo de petróleo mais pesado, produzido nos Estados Unidos. Então, por que eu trouxe isso? Porque você precisa de ficar de olho, para você que é investidor, por exemplo, de Petrobras, você tem que acompanhar o preço do barril, né? Desse tipo Brent. E agora você já sabe a diferença dos dois, não é mesmo? Então vamos continuar aqui o nosso estudo, beleza? Então, e quando a gente vai ver a Vale aqui, a Vale ela fez essa mesma coisa, né? Ela saiu aqui, né? A commodity, ela tinha essa perspectiva realmente do preço do minério de ferro, né? Disparou, né? Em Dalian, ou seja, nos futuros de Dalian, e aí você tem ali 11% aqui, ó, vamos colocar aqui, 11% de alta, né? Deixa eu pegar aqui, só puxar aqui só para vocês verem. 11%, né, de alta, e isso, claro, né, a Vale puxa o índice, né? Quando você pega aí a Vale, você vai ver que ela puxa o índice para cima, né? E aí o que aconteceu? Essa foi a máxima, né? Vamos ver se foi a máxima. Não, acho que chegou a 120. Não, foi a máxima, pessoal. É isso mesmo. A máxima aqui tá aqui, pessoal. Olha, 118,13, beleza? E aí o que aconteceu? Realização natural, normal, 12%, né? Então, se eu estou falando que é natural essas realizações, e aconteceu isso aqui com a Petro também,
A Petro, depois que ela bateu aqui também, como eu coloquei aqui, né, o valor, a Petro aqui também ela tem uma quedinha pequena aqui, depois de subir 45%, e aí você tem quedas maiores aqui no caso dos bancos, porque tem essa questão também, né, da tributação, né, possível tributação da reforma tributária, né, dos dividendos. Os bancos também são, né, grandes pagadores aí de dividendos. O Bradesco paga dividendos todos os meses, a questão do Itaú também, proventos, né, no caso juros capital próprio, e aí você tem ali uma correção de 13%, né? Então, a questão aqui, pessoal, que vocês precisam analisar, e aí como primeiro ponto que eu quero tratar aqui, é a questão da realização parcial, né? Às vezes você tem um investimento de longo prazo, está pensando por longo prazo, mas faz sentido sim, parte da posição, depois de 29% de alta, fazer uma realização parcial, porque faz sentido, né? Existe aí, tem um preço Fibonacci, no caso aqui retração Fibonacci, que você consegue, que é um indicador que os bancos utilizam, grandes bancos de investimentos, né? O mercado utiliza desse indicador para ele, né, colocar ali uma perspectiva de onde em relação à primeira onda, primeiro movimento aqui, né, altista, o quanto que esse mercado, né, onde pode vir um respiro, um pullback, uma retração do preço, né, em relação aqui à onda anterior. Você observa que o mercado ele vai subindo assim, ó, ele vai fazendo ondas. Então eu coloquei aqui considerando o dia 5 de maio, né, dia 5 de maio, e aí eu vou pegar aqui só para vocês terem ideia da retração de Fibo, para vocês verem o que eu estou falando. Então eu traço aqui, seguindo o movimento altista, e eu vejo aqui os movimentos de 100%, 61, 50, 38,2 em relação a esse movimento, a essa onda aqui gigante, ok? Então o que o preço já fez? O preço ele já recuou e está batendo aqui na onda de 50% de Fibo, né? Então o que acontece? Ele pode vir aqui, pode continuar a subir, ou ele pode, né, voltar essa onda todinho no movimento aqui de 100%, ou seja, ele fazer esse movimento todinho, voltar ele todinho aqui, ó, e vir aos 26,47. Então é natural o mercado ele fazer uma realização, e essa realização, esse movimento aqui foi de quase 14%. Então assim, faz sentido depois 29%, né? O caso aqui da Petrobras aqui, 45%, tá fazendo esse movimento aqui, né, de um recuo, colocar também parcialmente, né, o recurso no bolso, né, uma realização parcial dos lucros. Por exemplo, como sugestão, você tem 400 ações, você de 200 depois de 29%, faz uma parcial, coloca no bolso, né, esse recurso. E aí se surgir uma outra oportunidade, desde que você não esteja para buy and hold, né, para longo prazo, né, aí você vai lá, sabe o que você faz? Espera um movimento melhor, né, para você entrar e comprar de novo. Aqui você já estaria comprando aqui com uma condição aqui, digamos, um preço aqui muito bom, mas esse movimento aí você vai precisar de fazer outras análises, né? O preço ele pode voltar mais, né? Então, por exemplo, ele pode chegar aqui para R$ 24,86 para depois voltar a subir. Então aí você tem que passar ali, fazer uma retração, como eu falei anteriormente, para você ver ali o melhor ponto de entrada. Mas a questão é que o mercado ele subiu 11%, e depois de 11% não é normal o índice subir assim 11% aí em um mês. Então era esperado sim, principalmente por causa do nosso cenário aqui, CPI da Covid, né, a reforma tributária, uma volatilidade. Então eu acho que muita gente perdeu aqui a oportunidade de fazer o seguinte, fazer uma proteção para o seu portfólio, colocar uma venda aqui em cima, né? Saiu dos 123.500, no caso aqui no Ibovespa, eu estou falando do mercado futuro de índice, dos 117 mil por 130. Você acha que não faria sentido, né, aqui no 130 colocar aqui uma venda, né, ou seja, operar vendido em BOVA, colocar aqui um BOVA 11 aqui, colocar uma venda para fazer proteção do seu portfólio, você às vezes aqui operar contra a tendência, né, se você conhece bem do mercado, você teria que pelo menos obtido aqui já 3,40 de lucro, teria estar fazendo também a proteção da sua carteira, porque o nosso cenário ele é volátil, então assim, sobe, cai, o mercado é assim, né? Ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, e vai subindo, ou vai caindo, né? E vai fazendo ali um fundo, depois um topo, um fundo maior ainda e queda, né? Eu lembro que quando foi feita aquela máxima dos 125 mil pontos, né? Alguns meses atrás, depois da máxima dos 125 mil pontos, chegou, se não me engano, a 109 mil pontos. Então, assim, ficava indo e voltando, não conseguia romper 123 mil pontos, 122, 123 mil pontos, e depois, puf,
subiu e foi lá, ó, nos 130 mil pontos. Eu falo aqui do índice futuro, o índice futuro de ações, que projeta perspectiva, aqui no caso aqui é o INC 21, né, o índice futuro de ações é o INDFUT, né, que é o indicador também de referência. O INC 21, que é o contrato agora de referência para quem opera, né, o mercado de derivativos, ele projeta aqui, você consegue ver as perspectivas, não o INC que é um contrato, mas o INDFUT, ele projeta as perspectivas futuras do Ibovespa. Então, quando você pega aqui a máxima em relação a 131.985 e aqui 130, 190, então a gente está falando de 1.800 pontos a mais, né, o INDFUT. Então, realmente, ele estava projetando, né, jogando para cima essa perspectiva, né, do mercado altista, né, Ibovespa, como eu falei, algumas ações pontuais, né, concentradas, né, puxou o Ibovespa aqui para cima. Então, o primeiro ponto que eu falei foi a realização parcial. O segundo ponto, a questão, aproveitando, né, essa inflação alta, aproveitando, né, essa aversão, né, ao risco global, as oportunidades em relação a alguns títulos na renda fixa, né, para fazer proteção do seu poder de compra. Eleições agora, 2022, você acha que o mercado vai estar como? Extremamente volátil, né? E hoje você vê, né, com esse aumento do DI futuro, como eu falei, né, dos juros futuros, do comportamento dos juros futuros, das perspectivas dos juros, você vê, né, vários títulos aí atrelados ao IPCA para você fazer proteção do seu poder de compra, né? Você consegue colocar isso também no seu portfólio, né, para você que tem esse tipo de perfil, porque também é volátil, né? O mercado de renda fixa, as pessoas acham que não é volátil, mas é extremamente volátil, né? Mas quando você leva até o vencimento, você tem aquela taxa ali garantida, ok? Você vê títulos pré-fixados aí, eu vi agora recentemente para 5 anos pagando 11,20, muito bom, para 5 anos, garantido, sem risco, sem nada, principalmente para as eleições agora. Eu gosto de trabalhar muito com prazo de 3, 4 anos, mas 5 anos também não é um prazo longo, né? É claro que a gente não sabe nem o dia de amanhã, não sabe nem o que vai acontecer com o mercado amanhã, né? A gente não sabe para quanto que pode chegar aí, por exemplo, uma Selic. Então, por isso a proteção, né, no caso do IPCA, tentar colocar bons títulos aí na carteira. Bom, e o terceiro ponto, pessoal? O terceiro ponto aqui tem que ficar de olho nos indicadores econômicos. Então, tem que olhar aí IPCA e IGPM. E aí, quando a gente coloca aqui, eu tenho alguns slides aqui que eu faço, né, que futuro curso, né, pessoal? Quando você pega aqui, por exemplo, o IPCA e o IGPM, você tem que ficar de olho, né, nessas perspectivas, no caso aqui da Selic, né, da inflação do IPCA. Quando você vê que o IGPM chegou quase 37%, está 37% acumulado. Então ele vai pegar um pouquinho ali mais de atacado, né, então 60% de IPA, aí depois você vai pegar ali mais 30% ali de IPC e vai pegar ali mais 10% ali de INCC, que é a construção civil. Então as principais diferenças em relação ao IPCA, que eu falei que está com acumulado, né, acima de 8%, é que no caso aqui do IGPM, ele também cobre não só os preços, né, que é o caso aqui do IPCA do consumidor, mas também os preços no atacado e na construção civil. São os subíndices que eu falei, né, os subíndices 60%, 30% e 10%. Né, e aqui está falando, né, quem que acompanha aqui, ele é monitorado pelo IBGE, no caso do IPCA, e o FGV, no caso aqui do IGPM. E aí, quando a gente entra aqui no IGPM, né, a gente viu que ele subiu em maio aqui 4,10%, né, em 2021. Então, ele já está com um acumulado, numa alta no ano de 14,39% e 37,4% nos últimos 12 meses, o IGPM. Né. Já venho aqui para o IPCA, que aqui calculado pelo IBGE, a 0,83% no mês, 8,06% nos últimos 12 meses. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Então, tem que ficar de olho nisso também, né, para que você também consiga, né, antecipar alguns movimentos e pegar algumas oportunidades também na renda fixa e fazer proteção do seu poder de compra. Né? Pessoal, e agora o quarto ponto aqui é a combinação de tudo que nós falamos aqui. Né? Você precisa de realmente, né, rever suas estratégias, seus objetivos. Às vezes você está ali ganhando 30%, 40%. Se a sua estratégia é de longo prazo, continue na sua estratégia. Se não, né, começar a olhar mais para o mercado, para os gráficos. Você viu ali onde tem um suporte, onde tem uma resistência. Né? Isso é importante. Olha, o preço bateu lá em cima, né, ele tem que
tem que romper isso aqui para ele continuar subindo. Ele pode buscar outros pontos, outros níveis aqui de suporte, para que possa o quê? Para você fazer, né, para você identificar quais são as melhores entradas para você comprar, para você vender uma ação. É difícil você acertar, né, onde que é o fundo e o topo. Claro, isso não tem, isso é muito difícil, né? A gente tenta, através do gráfico também, que significa aí, através dos candles, né, o movimento também, né, os períodos passados, são períodos passados, movimentos que já aconteceram, né, tentar prever o que pode acontecer lá na frente, mas o que se você está ali 100% ali na sua posição, não fez nenhum tipo de realização, acontece, né, por exemplo, uma movimentação aqui, como eu mostrei no Bradesco aqui, no caso aqui do Itaú, quase 15% de queda, você não pega, porque você está com o seu dinheiro todo parado lá, né? Você já investiu, está lá e está esperando, e que você poderia estar comprando aí 15% mais barato. A gente não sabe como que vai ser, né, essa questão de desenrolar aqui, né, da CPI do Covid, né? A gente não sabe essa questão da reforma tributária em relação à tributação dos dividendos, a gente também não sabe para como que vai, como que isso aí vai desenrolar. Ainda tem muita coisa ainda, né, para esclarecer, né, para ficar claro para a gente, né? Ainda foi agora, né, que foi enviada, né? Então, assim, tem muitas novidades que vão vir aí. Eu estarei também informando vocês aqui do canal. Eu acho que é legal você ter esse olhar, né, um pouquinho mais macro, olhar lá fora, ver como que China tá. Não vou falar aqui também entrar em China, senão esse vídeo vai ficar bastante extenso. Acho que nem todas as pessoas, né, ficaram até agora, né, até o final do vídeo, mas para mim o mais importante é que o conteúdo está aqui, né, de forma gratuita para você fazer as suas análises. Pensa nessa questão, subiu demais, né, de repente fazer ali uma proteção, se você está ali, por exemplo, ali na Petrobras, de repente uma put, né, ou seja, você fazer uma proteção, né, ou seja, no mercado de derivativo de opções, fazer uma proteção ali em caso ali a Petrobras, né, venha cair, né, o preço venha cair. Se cair realmente, se você tiver uma put, você vai ter lucro, né? O caso está posicionado sua carteira, seu portfólio, né, quem sabe colocar um BOVA11 para você fazer uma proteção ali da sua carteira, do seu portfólio de ações. Subiu demais, então começar a pegar esses detalhes, né, começar a fazer, né, tentar se antecipar alguns movimentos. É fácil, né, falar depois que já aconteceu, mas como eu mostrei aqui, cada ação que eu entrei subiu demais, poucas ações subiram demais, puxou o índice todo para cima, né? Naturalmente, em algum momento ia ter alguma correção. Então, assim, às vezes você começa a ver a correção e entra, né, e se posiciona, né? Não necessariamente você vai pegar todo o movimento corretivo, não é mesmo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O vídeo ficou bastante extenso, mas acho que foram coisas aqui extremamente importantes. Comece, né, a olhar mais esses gráficos, comece a olhar mais para o mercado global, no mercado micro, para ver o que está acontecendo, está sendo desenhado no cenário, para você tomar aí decisões melhores, beleza? Então, ripa na chilipa e até o próximo vídeo. Um grande abraço.